Muito bem, pessoal, girando a pauta aqui no Morning Show, o presidente Jair Bolsonaro fez ontem um agradecimento aos agricultores. Foi durante uma cerimônia de entrega de títulos de propriedades rurais na cidade de Flores de Goiás. Ele destacou que a postura do homem do campo foi crucial para a sobrevivência daqueles que moram na cidade. Segundo o presidente, o fato de os agricultores não terem parado durante a pandemia foi essencial para que o país não entrasse em colapso. Vamos acompanhar um trechinho da fala do Jair Bolsonaro. Se o Fique em Casa, a economia de vez depois, fosse aplicado no campo, teríamos desabastecimento, fome, miséria e problemas sociais. Parabéns a vocês, que não se mostraram frouxos na hora da angústia, como diz aqui a passagem bíblica. Muito bem, turma, vou pedir para vocês serem um pouco mais breves nesse tema, porque a gente tem muitos outros assuntos legais também para a gente abordar ainda no Morning. Eu queria começar por você, Paulo. Tá certo o Bolsonaro? Tá citando a Bíblia, né? Citar a Bíblia não tem erro. O Provérbios diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, sua força será pequena. Tem alguma controvérsia no que o presidente está falando? Se os trabalhadores do campo tivessem parado, todos nós tínhamos morrido de fome. Tanto aqui nos Estados Unidos quanto aí no Brasil. Essa turminha geralmente do Fica em Casa, a turma da conversinha, como disse o presidente, é aquela que o salário pinga na conta todo mês. Político, funcionário público, jornalistas como eu que podem trabalhar de casa, celebridade e gente que está com burro na sombra, né? Você que está ouvindo rádio, você pode ficar em casa? O que acontece, né? Aliás, em primeiro lugar, como eu estava falando, precisa ficar em casa? Eu estava falando aqui da letalidade do vírus muito baixa entre as pessoas que são saudáveis, né? A imprensa está fazendo o papel dela de te informar sobre os riscos reais para você, para o teu grupo específico, ou a imprensa está gerando pânico, sem fazer um trocadilho com o programa que vem mais tarde? Muito bem. E você, Zé, o que você tem para nos dizer? O presidente Jair Bolsonaro é irritantemente coerente. Desde o início, esta é a postura dele. E ele teve que enfrentar uma onda dentro do próprio governo, né? Não era só o Mandetta. Vários ministros queriam que o Brasil fechasse. E ele resistiu e vem sendo coerente. Exatamente assim, né? Já chamou de maricas, de frouxo. Você não é homem não, enfrenta de peito aberto. Enfim, é o jeito dele falar e que o povo entende, né, o que ele quer dizer. E o que o presidente Jair Bolsonaro está dizendo é que se o homem do campo, que não é mais aquele senhor de enxadinha no ombro e tal, tivesse parado, os preços dos alimentos estariam nas alturas, porque eu vejo isso, reposição de peças, bicicleta tomou um preço absurdo porque não tem reposição e nem peça, porque as empresas, as indústrias paralisaram lá atrás. E é isso mesmo, eu vejo no meu trabalho, quando eu chego e tem umas representações de estados, né? Os carros de pneu baixo, com teia de aranha, sinal de que estão lá parados há 6, 8 meses. Por que eles fazem isso? Porque eles podem, porque tem altos salários, casas com piscinas e tal. Aí é o sonho, aí é a quarentena do sonho. Agora, o povo, quem acorda cedo, põe o pé no chão, entra no coletivo, no transporte coletivo para trabalhar, esses podem, quer dizer, isso é impossível. Então, o presidente tem razão em enaltecer. Só o jeito dele falar é que assusta um pouco, é que as pessoas estão acostumadas a mesuras dos palácios. E para que as mesuras serviram? Para nada, para aumentar o fosso e privilegiar alguns. Joel, se eu te conheço, você gostou bastante da fala do presidente Bolsonaro, né? Olha, o estilo dele é esse mesmo, o meu problema com ele não é de estilo, o meu problema é como ele gosta de enfrentar fantasmas, gosta de enfrentar espantalhos. Me diga uma pessoa que propôs parar a agricultura. Isso não existe. Veja, pega um estado como São Paulo, a agricultura não parou um momento, indústria não parou. Indústria diminuiu por causa da demanda, mas não houve restrição legal imposta à atividade industrial. Quem mora aqui numa cidade como eu, São Paulo, aqui sabe, a construção civil não parou um dia sequer. Você tem atividades que ou são consideradas essenciais, e por isso tem que existir comércio de alimentos, por exemplo, não parou também, porque é essencial, embora possa ter aí o contágio, mas é uma atividade essencial. E você tem outras que você pode continuar funcionando, porque o risco de contaminação não é tão alto assim, dá para manter uma distância maior, dá para seguir os protocolos com mais cuidado.
são em locais mais abertos, é o caso da construção civil, por exemplo, o caso da agricultura. Então, em nenhum momento se quis parar essas atividades. O que a gente vê é o seguinte, tem lugares que lá no início da pandemia resolveram apostar na estratégia que o presidente Bolsonaro parece defender até hoje. Foi o caso da Inglaterra. Eles falaram, a gente quer imunidade de rebanho. O que aconteceu na Inglaterra no início da pandemia foi um aumento tão catastrófico dos casos que levou a quase colapsar o sistema de saúde inglês, que é um sistema robusto. O primeiro-ministro Boris Johnson, inclusive, se infectou, passou semanas na UTI, porque foi um caso muito sério, e depois voltou atrás. Antes de se infectar, já tinha voltado atrás, inclusive, teve que voltar atrás. O sistema colapsa, não tem jeito. Cidade de Milão, na Itália, conheceu a mesma história. A gente, infelizmente, viu cenas aí de várias cidades pelo mundo realmente colapsando. E onde foi feito o isolamento, em alguns lugares chegaram a fazer lockdown mesmo. Nova York fez lockdown, cidades italianas fizeram. Você conseguiu quebrar uma curva que levava a um pico absolutamente insustentável para a cidade. O isolamento social, ninguém deseja, ninguém gosta de isolamento social, ele traz custos enormes. Agora, ele muitas vezes é necessário justamente para reduzir a força, a fúria da expansão da doença. E outra, as pessoas se decepcionam também. Elas botam toda a culpa da economia no isolamento social. Não é verdade. A Suécia, que foi o país que menos fez, a economia caiu mais do que na Noruega, do que na Dinamarca, que fizeram isolamentos sociais muito mais rígidos. Aqui em São Paulo também, o que a gente está verificando agora, os cinemas voltaram a abrir, né? Sabe como é que está o faturamento dos cinemas? Vocês já foram numa sala de cinema para ver como é que está? Eu fui. Totalmente vazia. Eu fui. Pois é, eu também fui. Está totalmente vazia. A demanda das pessoas está muito baixa. Ô, Joel, sabe o que eu pensei aqui? Você falou que as obras... Já temos aqui 2 de... Oi, Paulo, fala. 2 de 5 aqui que foram ao cinema. Você viu? Não, como é que estava a sala aí, Paulo? Tava até que relativamente cheia, porque na realidade ela nunca vai ficar cheia, né, Joel? Porque tem o distanciamento lá, então eles têm um tamanho de sala reduzido, enfim, nunca vai ficar cheio. Mas devia ter uns 30, 40% de ocupação. A minha tinha 4 pessoas. Mas enfim, quando você falou que as obras não pararam, meu querido Joel Pinheiro da Fonseca, eu lembrei de Paula Carvalho. Essa sabe bem que durante a pandemia as obras não pararam, né, dona Paula? Eu e vocês, né? Que tiveram que ouvir muitas furadeiras e coisas malucas acontecendo aqui dia a dia, que eu achava que ia cair o teto. E nas ruas também. Eu tenho uma obra aqui de prédio na frente da minha casa que subiu tranquilamente, daqui a pouco já tem até gente morando. Realmente foi um setor que não parou mesmo. E eu acho que muita gente, claro que tem essa possibilidade, estamos falando do pessoal do home office mesmo, que tem, por exemplo, casa em outro lugar. Eu acho que aconteceu isso aqui no meu prédio. Foi para tal lugar cumprir aí a quarentena e reformou a casa inteira aqui na minha cabeça, né? Acho que uns 3 andares resolveram fazer isso durante a pandemia. Alô, vizinho da Paulinha, um beijo pra você, muito obrigado por deixar a gente trabalhar. Zé Obrigada, Maria amor. Trindade, abração, Zé, até amanhã, sexta-feira, tamo junto, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Morning. Muito bem, esta conversa aqui é muito boa. Obrigado, muito bom dia, um abraço a todos. Zé, abração, tchau.